Também aí, top. Para aprender guitarra tem que fazer essas caras também? Fala, não tem, né? Senão não tem graça. Parabéns, irmão, tô brincando. Gente, bom dia. Bom dia a todos. Já quero que você abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 8. Dá um reforço aqui, gente. É muito importante você dar o seu nome para participar da festa dia 9, para que a gente tenha realmente o controle, tanto na entrada do sítio, é um condomínio fechado, tá? E para a gente ter o controle da nossa festa. Senão a gente faz 500 cachorro-quente, acaba sobrando para a gente ter esse controle da barraca. Então, dá o seu nome no grupo de WhatsApp, não é isso? Oi? No final. Isso. Então, no final, você pode, na porta, a gente vai ter um controle ali, né? Você dá o seu nome, a gente faz todo esse preparativo aí. Vai ser uma festa bem bacana, um momento de comunhão, de estarmos juntos. Todos são muito bem-vindos. Apresentar o bebê. É isso aí. Está aqui. Ai, Jesus. Antes de começar a palavra, eu queria estar convidando aqui a Lia, né? A Lia Machado. Pelo amor de Deus, de Felipe, né? Felipe e Rafaela, pelo amor de Deus. Pode vir, por favor. Oh, desculpa. O Lia Machado, filho de Luiz Felipe e a Rafaela. Pode vir os amigos, familiares, que saem não. Tirar uma foto, vir aqui, tá honrando esse presente, esse momento. Bem, você, família, pode vir, por favor. Isso aí, rapaz, bastante amigos, muito bom. Vou até chegar para lá aqui. Parente, seja bem-vindo. Que bom, deixa eu tirar aqui, ó. Isso, valeu, aquela. O Felipe e a Rafaela é uma família muito querida aqui na nossa igreja. E vem agora o terceiro, Lia, né? E o quarto, qual é o nome do quarto? Eliseu? Dezembro? E filhos é a herança do Senhor. Filho é uma bênção, né? Eu sei que hoje filho custa caro, mas cada filho que a gente tem, Deus provê. Deus faz algo, né? Infinitamente mais. E a gente crê que o Lia nasceu em primeiro lugar no coração de Deus e é a resposta de Deus para a geração, né? Algumas pessoas falam assim para mim, você não tem medo de criar 3 filhos nesse mundo? Eu falei, não, porque os nossos filhos vão ser respostas de Deus para esse mundo, né? Alguém tem que levantar a voz e serão os nossos filhos, amém? E o Lia vai ser uma voz nessa geração, a gente crê nisso. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por essa família, Pai, o Felipe, a Rafaela e todos aqui, Pai, que estão conectados. Nós queremos hoje agradecer, Senhor, porque o Lia é um presente de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem sustentado essa casa, essa família. E nós queremos que a chegada do Lia vai trazer um novo tempo, uma nova estação para esse lar, Pai. Pai, que ele possa crescer na graça, na sabedoria, que seja um homem de Deus, um homem forte, um homem valente, um homem de palavra, Senhor. Um homem que vai brilhar a luz de Cristo na sua geração. Pai, dê sabedoria aos pais, fortalece esse lar, para que o Lia possa ter referência de família, que ele possa temer ao Senhor, assim como essa família teme a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos o Lia com toda a sorte e bênção. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto bonita ali. Pediu para juntar um pouquinho mais. Muito bom. Deus abençoe vocês, tá? Felipe, é seu aniversário hoje, Luiz Felipe? Que beleza. Então já fica aqui para a gente agradecer a Deus também. Parabéns por esse dia. Amém. Inclusive a célula de São Gonçalo na casa de Felipe e Rafaela. Começa já essa semana aqui com Gabriel e Tirza. Sei que tem um pessoal de São Gonçalo aí. Faz uma visita lá, conhece.
ajuda, apoia e vamos avançar. Para quem nos visita, nós estamos seguindo a série de Atos, então a gente não está escolhendo os capítulos que vão seguindo na ordem aqui, nós estamos abordando. É uma forma que eu tenho gostado bastante, porque tudo que está escrito aqui foi escrito para a igreja do Senhor. Então a gente não está escolhendo um tema, eu não sou contra, eu também faço isso, gosto, a gente escolhe um tema e na Bíblia a gente também discorre o que a Bíblia fala sobre esse tema, mas nós iniciamos a série Atos e nós estamos aqui capítulo por capítulo. Semana passada nós falamos sobre a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Falamos ali sobre o sistema religioso, a pregação de Estevão, como ela é rica, como ela é poderosa, como ela fala aos nossos corações até os dias atuais. E agora nós vamos entrar no capítulo 8. O capítulo 8, irmão, eu não consigo fazer ele todo hoje, mas é muito importante você entender que Lucas é um historiador e ele vai apresentar aqui duas histórias. Nós vamos falar hoje sobre o episódio do Simão o Mágico, mas Lucas quer fazer um contraponto com o eunuco de Etíope, que nós vamos falar no próximo domingo. E nós vamos ver que existem duas pessoas que confessaram a Jesus, que foram batizadas, mas cujo coração estava em lugares diferentes. Existe um tipo de fé, irmão, que não salva ninguém. E existe um tipo de fé que nos leva ao senhorio de Cristo. O Simão Mágico, a gente vai ver um tipo de fé que é uma fé de interesse. O eunuco vai mostrar uma fé de rendição. Então, hoje nós vamos começar com o Simão o Mágico. Então, convido você a estar comigo aqui no capítulo 8. Você pode marcar aí, escreve na sua Bíblia. Você que não trouxe Bíblia, a gente vai acompanhar por aqui mesmo, tá? Começa assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Bem, a perseguição da igreja, irmão, não começa com os romanos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando se fala em perseguição, automaticamente a gente lembra de Nero, a gente lembra dos imperadores romanos que perseguiram, porque os cristãos chamavam Jesus de Senhor. A palavra no grego é Kyrios. A mesma expressão que César utilizava para si. E César, naquela loucura de ser um único poderoso, fala: quem é esses cristãos que chamam de Senhor? Só existe um Senhor, que sou eu. E os romanos perseguiam os cristãos justamente por eles confessarem Jesus como o único Senhor. E César não queria dividir esse título com ninguém. Mas agora a perseguição da igreja, ela não se inicia com Roma, ela se inicia com os judeus, com um grupo religioso, aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que receberam de Deus os 10 mandamentos, como não matarás, não farás falso testemunho. E nós vamos ver que exatamente esse grupo religioso se utiliza daquilo que Deus proíbe se utilizar. Porque não é mais a respeito de Deus, irmão, é a respeito de religião. Então a perseguição, ela começa um Estevão, e a gente viu por que começa um Estevão, por causa da pregação de Estevão. E o que Estevão, com a sua pregação, ele estava, de certa forma, anulando ou tornando o judaísmo obsoleto. Sabe, essa palavra obsoleta é aquela que caiu em desuso. Não serve mais para nada, o judaísmo. Em primeiro lugar, sumo sacerdote. O sumo sacerdócio, na verdade, eram sombras a respeito da verdadeira mediação. O sumo sacerdote era uma única pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos e pedir perdão pelos pecados de todo o povo. Só que a Bíblia vai dizer que a velha aliança, na verdade, apontava para Cristo. E aí, em Cristo, nós vamos ver que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, com a chegada de Cristo, a posição de sumo sacerdote não tem mais valor. E quem estava naquela posição não estava disposto a abrir mão dela, porque era uma posição poderosa e uma posição política. Na pregação de Pedro, a gente também viu que Deus não está somente nos templos. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, era o lugar onde se encontrava Deus.
Mas o milagre, o primeiro milagre dos apóstolos não foram dentro do templo, não foi dentro do templo, foi na calçada. E aqui a gente começa a ver que a religião estava rejeitando pessoas e Deus estava indo nas ruas encontrar essas pessoas. E Estevão vai dizer: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Bem, o templo naquela época, na antiga aliança, mostrava a presença de Deus. Você lembra em Salomão, a glória de Deus encheu o templo? No tabernáculo, a glória de Deus encheu no templo. Dentro do templo, dentro do tabernáculo, existia a arca da aliança, aquela mesma arca que alguém tocou de forma errada e morreu fulminado. Mas aquilo estava ensinando sobre a presença de Deus. Deus não estava estabelecendo uma geografia para estar, mas aquilo estava mostrando ao povo a santidade de Deus. Então todos que entravam no templo entravam com temor, entravam com medo, porque Deus estava lá e a gente ouviu como Deus se manifesta. Mas agora na nova aliança, o templo somos nós, irmão. Você imagina, é muito fácil a gente ser reverente num espaço, e você é o que é para fora. Agora imagina, na nova aliança, Deus dizendo: lembra aquela arca, a qual todo o povo temia a presença de Deus? Pois bem, aquela arca agora está dentro de você, está no seu coração. Mas o sistema religioso judaico começou a transformar o templo em business, em negócio, lugar para se ganhar dinheiro com os sacrifícios. Você lembra quando Jesus derruba as mesas, ele entra lá tirando os cambistas, porque era a época de Yom Kippur, onde todos os judeus deveriam ir para Jerusalém, comprar um cordeiro, um animal e oferecer em sacrifício, e esse sistema religioso estava agora vendendo caro os animais ali para que pudessem ser sacrificados, mas em Cristo não precisa mais disso, porque Cristo é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sistema religioso perdeu o sentido. As pessoas que se usufruíam para ter poder e dinheiro, agora, com a pregação de Estevão, eles não têm mais isso. E o que eles fizeram? Eles mataram essa voz. Eles mataram porque não é mais sobre Deus, é a respeito de nós mesmos. É a respeito de dinheiro, é a respeito de poder, é a respeito dos próprios interesses, nada diferente do que acontece hoje. E é muito importante, irmão, a gente também não nivelar a igreja por baixo. Existem lugares que se utilizam dessa mesma estratégia de poder e dinheiro, sim, mas cabe a cada um de nós discernir aonde Deus está falando, irmão, e nos submetermos a esse lugar. E a gente tem dito que toda autoridade que vem do púlpito, ela vem da Escritura, ela não vem de uma posição. A minha posição é de servir, irmão, aos irmãos pela Escritura. De mim mesmo eu não tenho autoridade nenhuma, a não ser pela palavra de Deus. Então o povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais a gente conhece a palavra, menos vítima a gente se torna do sistema religioso. Mas, por outro lado, a perseguição se dá por um sistema que não quer que Cristo seja glorificado, sim, mas também devemos nos lembrar que existe uma profecia, Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho já tinha chegado à Judéia, e agora o evangelho estava chegando a Samaria. Como? Através da dispersão, através da perseguição. Então a perseguição estava no controle de Deus, para que a profecia do evangelho chegando aos confins da terra pudesse ser cumprida. É muito difícil alguém num conforto de Jerusalém, onde muitas pessoas estavam se convertendo, o avivamento estava pleno em Jerusalém. Quem ia sair de Jerusalém? Ninguém queria sair de Jerusalém. Então Deus permite a perseguição, Deus permite que algo ruim aconteça para que algo melhor ainda possa se cumprir. E eu fico pensando que toda a Bíblia ela é construída em cima desses paradoxos. Já parou para pensar? O que foi pior para Sadraque, Mesaque e Abidnego ser lançado numa fornalha? É muito ruim você receber uma sentença de ser jogado numa fornalha de fogo, mas a mesma pergunta serve: o que foi melhor do que não ser jogado naquela fornalha? Porque lá eles conheceram o quarto homem. E toda a Bíblia é construída em cima de paradoxos. O que é pior do que ver o nosso Cristo sendo crucificado? Mas o que seria melhor se Cristo não fosse crucificado?
Então o que eu aprendo aqui é que Deus não está no senso comum quando as coisas boas estão acontecendo, Deus está soprando o vento. Quando as coisas ruins estão acontecendo, Deus nos abandonou, existe algo de errado. Não, essa matemática não é bíblica. Deus também está agindo em momentos difíceis na nossa vida. Deus também está agindo quando acontece o desemprego, quando acontece a falência, quando acontece alguma coisa que escapou das nossas mãos, mas nós devemos nos lembrar que nada escapa das mãos do Senhor, irmão. Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E não cabe a gente julgar os meios, a forma como Deus vai fazer em nossas vidas. Muitas das vezes Deus nos conduz ao deserto. Muitas das vezes Deus nos leva a lugares prósperos, outras vezes em lugares de escassez. Não importa, tudo posso naquele que me fortalece. Nós caminhamos por aquilo que cremos, irmão, não por aquilo que nós vemos. E a perseguição nos mostra também que, apesar de existir um sistema religioso agindo, Deus está cumprindo a sua palavra. E o evangelho está chegando agora em Samaria. Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que assim como todos os caminhos levam a Roma, era um ditado antigo, toda a Escritura nos conduz a Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus. E isso na nossa vida prática é, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Cada vez mais o caráter, a figura de Cristo está sendo esculpida em nós. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Seja com ventos a favores, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Seja quando não tiver vento nenhum, que o Senhor continue sendo glorificado na nossa vida. A gente só precisa aprender a discernir o que Deus está fazendo nesse exato momento em nossas vidas. Mas Cristo sempre será glorificado em nós e através de nós. E o texto segue: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Eu destaquei duas coisas aqui: Samaria e aos sinais miraculosos. Por quê? O samaritano, irmão, era um povo proibido de entrar no templo. A história de Israel vai dizer que houve uma divisão entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi conquistado pela Síria e ali ele se misturou. Não era mais judeus genuínos, né? Filhos de Abraão puro sangue, vamos dizer assim. Eles se misturaram com outros povos. E os judeus, aqueles que pertenciam ao reino do sul, eles não aceitavam mais o samaritano como seus irmãos. Os rabinos falam que os judeus, homens, faziam duas orações, tá? Mulheres, perdoam o que eu vou falar, mas é o que os rabinos falaram, que um homem judeu falava, ele agradecia por duas coisas, por não ter nascido mulher e não ter nascido samaritano. Para você ver, assim, como a figura feminina naquele tempo foi banalizada e Cristo veio restabelecer a figura feminina, como as primeiras testemunhas, né, como Maria e tudo mais, ou seja, é o mesmo valor. E os samaritanos, que eram considerados um povo vira-lata, o evangelho está chegando lá, ou seja, Deus está querendo se reconciliar com todos os povos. Não existe mais exclusividade, não há mais mérito. O mundo não está mais dividido entre filhos de Abraão e gentios. Existe uma nova forma de ver o mundo. O mundo agora está dividido entre aqueles que se submetem a Deus, que entregaram a sua vida a Cristo, e aqueles que andam em desobediência. O evangelho chegando em Samaria é um sinal de que Deus está reconciliando consigo todas as coisas. O templo não está fechado para um grupo de povo, de língua, de cor de pele, não interessa. Deus quer se estabelecer, Deus quer se relacionar com todos os povos. Só há um povo, o povo de Deus. E a chegada do evangelho em Samaria é justamente esse recado de Deus para todo o mundo. Eu comecei me revelando a Israel, mas agora eu quero me relacionar com todos os povos.
O segundo ponto que a gente precisa entender é que os sinais e maravilhas apontam para a mensagem de Deus, apontam para o Evangelho. Algumas pessoas fazem confusão a respeito dos sinais miraculosos como se fosse um fim em si mesmo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, Deus permite que sinais extraordinários aconteçam para que a palavra dele, irmão, possa ser reconhecida como veio de Deus. Você imagina, eu posso falar aqui um monte de coisa, e você pode dizer, Oséias, isso é só a sua opinião. Mas aí eu pego um cego de nascença e falo, não é minha opinião, o que eu estou falando é de Deus. E para você crer que Deus está falando através de mim, eu vou falar para esse cego enxergar, e o cego enxerga. A finalidade não era a cura pela cura, mas a cura mostra que a minha palavra pregada veio de Deus, porque Deus fez um sinal miraculoso. Então, tudo que a gente vê de sinais miraculosos na Bíblia, ele não tem um fim em si mesmo. Não é a cura pela cura, mas a cura, ela sempre vem acompanhada da pregação do Evangelho ou da palavra de Deus. Quer ver um exemplo em Moisés? Deus chama Moisés para ir para o Egito libertar o povo. Moisés fala assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor não veio ao meu encontro? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e a transformou numa serpente. Então o fato dos sinais acontecerem no Egito foi para mostrar que Moisés era uma palavra de Deus. Não era vontade humana, mas era Deus falando através de Moisés. Marcos capítulo 9, 6. O próprio Jesus curando um paralítico. Ora, para que você saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, para você saber que eu tenho autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas buscam os sinais pelos sinais. Buscam o poder pelo poder. Nós cremos na manifestação do poder, sempre acompanhada da pregação do Evangelho. Nós pregamos a palavra de Deus e a manifestação do poder, ela mostra para os que não creem que Deus está naquela mensagem. Porque coisas extraordinárias estão acontecendo. Agora, não existe um culto só para isso. Não existe um movimento só voltado para sinais miraculosos, porque isso não é um fim em si mesmo. Deus continua fazendo maravilhas, desde que a sua palavra esteja sendo pregada. E os sinais vão mostrar que, de fato, a mensagem, ela veio de Deus. Mais uma vez, João 20, 30, 31, Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tudo que Deus faz em nossas vidas, irmão, testifica a palavra dele sobre nós e através de nós. Então eu aprendi, Tiago fala, você pede e não recebe, porque você pede mal, você pede para os seus próprios interesses. Mas a partir do momento que a gente encontra Cristo em nossas vidas, encontra propósito de reino naquilo que está em nossas mãos, os sinais miraculosos acontecem para provar para aqueles que não creem que Deus está naquele negócio e aquele negócio serve aos propósitos de Deus. Agora, se servir apenas aos nossos propósitos, Deus não tem compromisso com isso. Porque todos os sinais e maravilhas, eles vêm acompanhados de um propósito de reino de Deus. O texto avança, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Parênteses. Irmãos, precisamos ter muito cuidado em associar poderes extraordinários a homens e mulheres de Deus. Muito cuidado. Por quê? Aqui está um exemplo de um homem que faz coisas extraordinárias, mas a palavra na Bíblia é
feitiçaria. Bem, esses sinais miraculosos não vêm de Deus. Lembra que o cajado de Moisés vira serpente, mas os magos de Faraó também transformaram em serpente. O que nós estamos vendo aqui é que existe um mundo espiritual que é real. E a principal estratégia de Satanás, irmão, é nos levar a um engano. Sermos refém do engano. Existia um homem que fazia coisas extraordinárias, sinais, mas a Bíblia diz que o povo reconhecia ele como um homem de Deus, e esse homem não era um homem de Deus. Porque os sinais por si só não atestam um novo nascimento. O fato de uma pessoa estar fazendo coisa extraordinária não atesta a conversão. Existe um lugar onde coisas extraordinárias estão acontecendo. Como a gente reconhece? Pela pregação da palavra. Não pelos sinais. Porque existe um homem aqui que faz sinais, que não vem de Deus. Mas você pode ter absoluta certeza, irmão, quando o evangelho é pregado, sinais de Deus acontecem. E o que valida os sinais é a pregação, é o propósito de reino, e não um sinal como um fim em si mesmo. Então, existia um homem chamado Simão. Ele era uma pessoa que praticava sinais, né? Em outras versões vão dizer que é mago, ou seja, a gente não sabe se é feitiçaria demoníaca ou se ele era como é que chama? Um ilusionista. E todo o povo achava que ele era um homem de Deus, desde os mais ricos ao mais simples, desde mais influência, menos influência, achava que aquele homem tinha um grande poder de Deus, e não tinha. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Aquele homem ganhou muito dinheiro fazendo o quê? Magia, mágica. Mais uma vez você percebe que quando é de Deus, irmão, não enriquece ninguém, irmão. Ninguém está milionário aí, meu irmão, pregando a palavra e fazendo sinais e maravilhas. Se está milionário, irmão, é porque não é de Deus. Não é de Deus. Porque o propósito de Deus não é transformar ninguém em milionário, fazendo sinais e maravilhas. O propósito é Cristo ser o centro de todas as coisas, o evangelho ser pregado. Então você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, fazendo sinais e maravilhas, os sinais e maravilhas servem ao bolso dele, não servem ao reino. Homem muito rico. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, olha aí, Filipe pregando as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, creram nele, e foram batizados tanto os homens como mulheres. E quem foi batizado também? O próprio Simão. Também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte. Agora percebe o coração de Simão? Ele observava, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aquele homem, ele não está extasiado pela morte de Cristo na cruz. Aquele homem não está prostrado porque se reconhece que enganou muitas pessoas e ele está arrependido como Zaqueu. Eu vou devolver. O evangelho chegou no coração de um homem pecador e aquele homem diz, eu reconheço que eu fiz mal a muita gente e eu vou devolver a todos o quanto eu roubei, eu vou ser uma outra pessoa. Está aqui um homem que diz que creu, que foi batizado, mas ele só observa aquilo que Deus faz e não aquilo que Deus é. E mais uma vez, o perigo de nós termos uma fé que quer o que Deus faz e não quer quem Ele é. Uma fé que nos leva para o templo apenas para receber o que Deus pode dar. E eu quero dizer para você, Deus dá, irmão. Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas Deus faz a partir de uma filiação. Todo aquele que receber Jesus Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você é filho, então você tem uma herança. Mas é a partir da reconciliação, é a partir do arrependimento, é a partir da centralidade de Cristo na palavra de nossas vidas. Mas esse homem, ele quer ser batizado, ele quer se submeter a esses símbolos, porque são símbolos, nós vamos falar sobre isso. Mas ele está observando ainda só os sinais. É o
quero ter isso. Eu quero poder levantar as mãos e fazer sinais e maravilhas. Por quê? Porque ele ganhou muito dinheiro com isso. E o evangelho ainda não quebrou o coração desse homem. E eu comecei a colocar aqui uma fé que não salva. O perigo de nós vivermos uma fé que não salva. Simão creu, a palavra diz que ele creu, ele foi batizado. Romanos vai dizer, Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E é muito importante, irmão, porque a Bíblia vai dizer que do nosso interior ainda existe uma guerra. Existe uma guerra de uma vontade carnal, querendo sobrepor a vontade de Deus sobre nossas vidas, e cabe a gente alimentar o Espírito para que ele possa subjugar a carne. Para que a gente não tenha uma fé que crê em Deus. Tiago vai dizer, você crê em Deus? Ok, o diabo também crê. Crê e estremece na presença dele. Não basta crer, não basta ser batizado, se isso não representa o senhorio de Cristo em nossas vidas. O evangelho, irmão, é um chamado para nós nos rendermos à vontade de Deus. Evangelho, irmão, é a gente desistir de nós mesmos. Não dá para insistir com o que com a nossa vida passada. Por quê? Porque nós desistimos dela, agora nós queremos o que Deus tem para a gente, é novidade de vida. São novas prioridades, isso é novo nascimento, irmão, é nascer para Deus, para a vontade de Deus. Mas existe uma fé perigosa, irmão, é uma fé que nos leva para templo, nos faz descer as águas e ainda assim desejar o que o velho homem sempre desejou. Todos nós precisamos olhar o nosso coração, nos examinarmos. Permitimos que a Escritura venha examinar a nossa fé, encontrarmos Cristo nela. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ainda se pensava naquele tempo que o mundo estava dividido entre circuncisos e incircuncisos. Pedro e João vão lá ver. Eles ainda acham que o Cristo veio para os judeus e somente para os judeus. E como eles começam a ouvir que em Samaria pessoas estão se rendendo a Cristo, eles vão até lá. E mais uma vez nós vamos entender que o mundo agora em Cristo ele está dividido de outra forma, entre aqueles que estão em obediência ao Senhor e aqueles que estão andando em rebelião contra o Senhor. Não se trata mais entre povo escolhido e povo não escolhido, mas se trata entre a gente se render à palavra de Deus ou se rebelar contra ela. Ou nós aceitamos esse Pai em nossas vidas e permitimos que Ele venha ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Irmão, não dá para entregar pedaços da nossa vida para o Senhor. Não dá para negociar, irmão, com o Evangelho. O Evangelho começa na premissa, você deve negar a si mesmo. Você deve morrer. O que é o batismo, irmão? O símbolo do batismo. Nós morremos para nós mesmos e nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra agora se torna o nosso manual, o nosso guia. Deus, o nosso Pai, é a voz que nós precisamos ouvir. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e lhes receberam o Espírito Santo. E algumas pessoas fazem confusão aqui. Como assim? Então eu posso aceitar Jesus e depois eu tenho que ser ministrado para receber o Espírito Santo? Porque foi o que aconteceu aqui. Essas pessoas se converteram, Pedro e João foram impor as mãos para receberem o Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender é que Atos está iniciando algo que jamais foi visto. Samaria não viu, não presenciou, testemunhou o que aconteceu em Jerusalém em Pentecostes. Samaria não sabia disso. E o que aconteceu em Jerusalém foi um ato simbólico, da mesma forma, onde labaredas de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada um, como um sinal claro e visível de que Deus agora está habitando dentro de nós, e não mais no templo.
Deus não está restrito a um espaço do tempo. Deus agora está habitando em todo o coração que se rende a Jesus Cristo. E mais uma vez vai acontecer esse sinal agora em Samaria. Porque se aconteceu em Jerusalém, pensava-se que isso foi algo exclusivo em Jerusalém. E Deus vai começar a repercutir essa onda para que todos possam entender que o Espírito Santo agora vai habitar em todos os povos, em todas as nações, em todas as línguas. Começando por um povo que era um povo rechaçado pelos judeus, agora o Espírito Santo está lá. E daqui a pouco, em Atos capítulo 10, se eu não me engano, o Espírito Santo vai descer em Cornélio, que é um romano, mostrando que agora o Evangelho é para todo aquele que nele crê. E agora Samaria tem esse sinal. Os apóstolos precisavam ver, e você vai ver que eles estão completamente fascinados em ver o Espírito Santo nos samaritanos, mostrando que Deus veio para todos. Não há mérito, irmão, não há mérito. Deus não se manifesta naqueles que merecem mais, e Deus não se manifesta naqueles que merecem menos. Todos aqueles que confessarem o nome do Senhor se tornam templo do teu Espírito. Templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não mereço, eu não estou à altura. Quem está, irmão? A pergunta é. Mas a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós clamarmos por um Salvador, Deus envia o seu Espírito para habitar dentro de nós. Dentro de nós. O Evangelho desconhece qualquer barreira cultural, cor de pele, cabelo. Não importa, irmão, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A próxima história, nós vamos entrar hoje, trata-se de um eunuco, um homem castrado, que pela lei de Moisés não poderia entrar no templo. Mas o Espírito Santo está levando Filipe para pregar o Evangelho para esse homem. Aquela pessoa que você faria, não, Deus jamais salvaria essa pessoa. Deus está dando sinais claros, eu estou salvando a todos. O Evangelho é para você, irmão, o Evangelho é para mim, o Evangelho é para todos, porque existem situações na nossa vida que parece que Deus nos abandonou. Eu tenho certeza que todos nós aqui passamos por momentos onde parece assim que Deus não está fazendo nada, onde nós estamos, parece que como um navio à deriva. Mas quando eu leio Atos, eu lembro que Deus veio para pessoas como a mim, como a você. Deus veio para pessoas como a mim. Deus me amou na minha pior versão. Deus me amou quando eu estava no estado de pecado. Mas o amor dele transformou e tem transformado a minha vida e a sua vida para a glória de Deus. Então, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, o que ele fez? Ofereceu-lhes dinheiro. E disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então Pedro respondeu, a resposta de Pedro, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Então esse homem que creu e que foi batizado pelas águas, que está vendo sinais e maravilhas e que se enriqueceu com isso, só que com fontes misteriosas, erradas, agora ele vê algo genuíno. Agora não é um truque que está acontecendo ali, são sinais miraculosos. Você imagina, o Espírito Santo, a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes, pessoas falando em outro idioma, e aquele homem está vendo aquilo, aquele homem está vendo uma manifestação de poder gigantesca, e acendeu no coração daquele homem, eu posso ganhar mais dinheiro com isso, eu posso usar isso para os meus próprios interesses, porque quem compra por dinheiro, vende por dinheiro. Quem compra por dinheiro, o amor que é comprado com dinheiro se sustenta com dinheiro. O amor, quando acontece por causa do dinheiro, o dinheiro vai embora, o amor acaba. O dinheiro, meu irmão, ele sustenta todas as coisas que ele pode comprar. O que ele não pode comprar, ele não sustenta. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, o seu dinheiro não compra o favor de Deus. Deus não está à venda de absolutamente nada. E mais uma vez, nós podemos fazer uma crítica ao sistema religioso, que está sempre atribuído dinheiro a favor de Deus.
Se você der 10, Deus te dá 1.000. Se você der uma oferta que sim, Deus vai fazer assim, Deus não se move por dinheiro. Agora, se a oferta que sai das nossas mãos é uma expressão de generosidade, não é dinheiro, é propósito. Quando o dinheiro se torna uma ferramenta para uma expressão genuína de graça e favor, Deus está nesse negócio. Mas quando o dinheiro está associado a mérito, irmão, Deus nunca estará nesse negócio. Isso é sistema religioso que coloca em nossas cabeças. Se você der um carro X, Deus vai te dar um carro 10X. Se você der isso, Deus vai te dar aquilo. Deus não está sentado numa mesa, irmão, fazendo um negócio com a gente. E Pedro está dizendo, Deus dá de graça, é dom de Deus. É por isso, irmão, que hoje precisamos de uma reforma. É inaceitável trazer pessoas aqui, pagar para pessoas pregarem. É inaceitável, irmão, é inaceitável. E parece que a igreja caiu no automático. Quanto custa fulano? X, traz. Por quê? Porque vai dar certo, porque se paga, porque traz gente, porque move multidões, porque quanto mais gente, mais dinheiro. Qual é a lógica desse negócio de pagar gente para pregar, irmão? Qual é a lógica desse negócio de dar dinheiro para mover o coração de Deus, irmão? Isso é profanar o evangelho. Isso é profanar. E a gente precisa, irmão. Essa igreja não é perfeita, mas todos nós precisamos nos posicionarmos a respeito desse assunto. Porque o evangelho muitas vezes exige de nós posições radicais. E Pedro nessa hora foi radical. Que vá para o inferno você e o seu dinheiro. Porque você não pode comprar o que Deus dá de graça. Deus dá de graça. Esse é o evangelho, irmão, que é pregado. Deus está dando de graça. É nova vida, é dom de Deus, é graça de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus. Crer, se submeter, se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender dos pecados? É você achar que você é Senhor da sua própria vida. É dizer, Deus, eu desisto de mim mesmo, mas eu creio que quando a minha vida estiver nas suas mãos, o Senhor vai cuidar de mim muito melhor. Se submeter ao Senhor, isso é graça de Deus, irmão. Não se compra a favor de Deus, não se compra dom de Deus. E você vai entender que na época medieval surgiu um termo chamado simonismo. Sabe o que é o simonismo? Era o ato da Igreja Católica vender títulos como bispo ou arcebispo. Vender indulgências, simonismo. Comprar aquilo que Deus dá de graça. Não podemos aceitar isso no nosso evangelho. Então o que estava no coração de Simão? O que está no nosso coração? Como se move o coração de Deus? Como chamar a atenção de Deus? Às vezes a gente brinca com o pessoal do louvor, que a gente é chato com música. Mas tem músicas que eu escuto e falo, cara, não é possível, cara. Como aquela música, olha para mim, eu farei o que for possível. Meu irmão, você vai fazer o possível, o impossível, ele não vai te ver. Porque nós somos vistos, irmão, através do sangue de Jesus. Olha para mim, Senhor, por quê? Porque o sangue de Jesus me lavou de todos os meus pecados. Porque eu fui justificado pela obra gratuita de Deus. Ela foi de graça, mas custa tudo para mim, irmão. Custa tudo, sabe por quê? Porque custa o meu ego, custa a minha vaidade. Custa os meus próprios interesses. Eu entrego tudo isso aos pés do Senhor, sabe por quê? Porque isso não me trouxe vida em nenhum momento. Isso só me levou para a destruição. Simão ainda estava com um velho homem vivo e forte dentro dele, querendo as coisas de Deus para os seus próprios interesses. Irmãos, todos nós precisamos sondar o nosso coração e dizer, talvez eu tenha me movido mais pelos meus próprios interesses. Talvez um sinal de vir para o culto é fazer um sinal para Deus assim, Deus, eu estou aqui, olha para mim. Acordei cedo, eu suei, só que o nosso suor não se compara ao sangue de Jesus. A gente esmurra o nosso corpo, sim, continuamos esmurrando o nosso corpo, mas é contra uma vontade carnal.
e não para mover o coração de Deus. Então o esforço continua, a luta continua, mas não é mais para ser aceito ou visto, mas é para que o Espírito Santo venha falar e venha ser Senhor em nossas vidas. Aqui está o nosso esforço. E é aqui que o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a sermos obedientes do Senhor. Então tudo o que não nos conduz a Cristo nos livrará aos nossos próprios interesses. Nada de Deus pode ser comprado ou conquistado. Mateus 10:8. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Deem também de graça. Isso serve para os dois campos. Para uma liderança que se corrompeu vendendo e para um povo que quer comprar. Porque o mercado existe assim, irmão. Só vende quem compra e só compra quem vende. A partir do momento que não tem mais para vender, não tem mais para quem comprar. E se hoje a gente fala mal de igreja, é porque muitos de nós alimentamos esse sistema. Vamos lá pagar. Vamos lá comprar o favor de Deus. Vamos lá chamar a atenção de Deus de alguma forma. Mas o evangelho é sobre Cristo, irmão, sobre o que Ele fez por nós. E não o que nós podemos fazer por Ele. Vocês receberam de graça, bem de graça. Simão quis o que o reino de Deus destrói, viver para nós mesmos. 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Essa é a palavra, esse é o evangelho. Jesus não veio, irmão, dar um plus na minha vida e na sua vida. A nossa vida, ela morre. E nós nascemos para uma nova vida. Porque por muito tempo, nós vivemos para nós mesmos. Para os nossos próprios interesses. Tudo girava em torno da gente. Inclusive os versículos bíblicos. Eu sei, irmão, eu sempre que eu faço uma crítica aqui, receba com carinho, ok? Mas o que foi o fenômeno da caixinha de promessa? É você tirar promessas aleatórias. Eu tenho certeza que eu já fui abençoado um dia e você já foi abençoado um dia. No nosso ato de desespero, tira aí, pega a Bíblia e abre aí, bota o dedo. Eu não estou querendo ficar sendo chato a respeito disso. Mas a verdade é que isso é viver sobre os nossos próprios interesses, porque a Bíblia é uma história que aponta sobre Jesus. Então, quando nós estivermos em momentos difíceis, vamos correr para os pés de Jesus. E não ficar buscando qualquer tipo de palavra solta num texto, para nos dar apenas uma injeção de adrenalina. É um ânimo que dura apenas mais uma noite. Mas se nós entendermos essa grande história, de que um dia, irmão, Deus nos fez, nós caímos em nossa desobediência ao Senhor, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho. Ele nos amou, irmão. A gente não precisa mostrar, demonstrar, a gente não precisa pagar, Ele nos amou, Ele veio em nossa direção, Ele veio ao nosso encontro. Lembra a parábola do filho pródigo? Ele quer voltar para casa, ele não tem condições de ser aceito. Ele humilhou o pai, ele desonrou o pai, mas a Bíblia diz que o pai, vendo-o distante, o pai corre ao encontro do filho. Porque essa é a mensagem do Evangelho, um pai que corre na direção daquele que não merece. Deus correu ao nosso encontro quando Ele pregou o próprio Filho dele na cruz, dizendo: você não merece, mas eu te fiz merecedor. Você não é justo, mas eu justifico você pelo sacrifício do meu Filho. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? Seja de Deus e não de nós. Você está prosperando, irmão, as coisas estão acontecendo, você é um vaso de barro, e o poder de Deus está operando em você. O consultório, a empresa, olha, eu passei, eu fiz, as coisas estão crescendo. Existe um poder de Deus operando em nós, não há mérito, é a graça de Deus operando em vasos de barro que somos nós. E se não estiver acontecendo nada, o poder de Deus também está aí, irmão. Nós só precisamos aprender a discernir o que Deus está falando nesse momento. Porque Deus é Deus que traz perseguições.
E perseguições abrem portas novas. Deus fecha portas, irmão, porque Ele quer nos levar para um outro propósito, para um outro lugar. E assim nós vamos entendendo Deus na nossa caminhada, sempre como um Pai bom. E não pelos fatos que acontecem, não se está quente demais ou está frio demais, não se está bom, se está ruim, mas é no amor dEle que dura para sempre. É um Deus que não volta atrás, é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, é um Deus que nos faz andar sobre as águas, sobre as águas. Mais uma vez, citação de Tim Keller: o coração humano tende a divinizar coisas boas, como dinheiro, sucesso, relacionamentos e poder, transformando-as em ídolos que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Existe uma tendência nossa de pegar coisas boas. Dinheiro é uma coisa boa, relacionamento é uma coisa boa, sucesso é uma coisa boa. Ninguém aqui está demonizando essas coisas, mas quando nós transformamos isso em ídolos, quando isso começa a nos dar segurança, senso de propósito e pertencimento, isso tomou o lugar de Deus em nossas vidas. Nós nos perdemos, transformamos a fé num sistema religioso. E nós vamos fazer de tudo para manter o nosso dinheiro, o nosso poder, os nossos relacionamentos. Vamos até comprar o favor de Deus, caso necessário. Mas se nós entendermos que Deus nos dá essas coisas de graça, de que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção, independente da circunstância, irmão, nós seguimos firme porque nós cremos num Pai bom. Deus é o nosso Pai, um Pai bom. Queria que você ficasse de pé comigo. Aqui já é a frase do eunuco. Atos 8, Simão me ensina muitas coisas. Ele me ensina a não comprar o favor de Deus. A bênção de Deus não pode ser comprada. Não posso comprar, irmão. Eu não posso comprar e nem merecer. Como nós cantamos aqui, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. E como a gente recebe? Crendo. Crendo no que o Filho de Deus fez por nós. Todos receberam a ceia? Todos estão aqui? Quem não recebeu, levanta a mão. Aqui. Tem bastante gente que ainda não recebeu. Você que não recebeu, fique com a sua mão levantada. Você já é abençoado em Cristo Jesus, amém? Você já é abençoado em Cristo Jesus. Você não precisa fazer absolutamente nada que venha chamar a atenção de Deus. Deus já foi ao seu encontro. Deus já entregou o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dEle, mostrando o quanto nós somos amados. O quanto nós somos amados. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos formar grupos de 5, 6? Vamos formar grupos de 5, 6 para a gente cear dessa forma? Aí você pergunta o nome da pessoa que está ao seu lado. Fala para ela: ó, seja bem-vindo. Qual é o seu nome? De onde você veio? Faz um grupinho de 5, assim, ó, 5, pequenos grupos. Se junta aí alguém aí. Essa pessoa que está ao seu lado foi alvo da graça de Deus, amém? Assim como você foi. Talvez ela esteja passando por um momento tão difícil. Quem sabe não é você que vai ser uma voz de encorajamento na vida dela. Quem sabe não vai ser você que vai ser aquele que vai quebrar tantos ídolos, tantas formas erradas. Pega o pão comigo. Esse pão, irmão, simboliza o corpo de Jesus. O corpo que foi entregue por nós. Que foi entregue pela pessoa que está ao seu lado. E sabe, eu queria que nesse momento, nesse grupo que você está fazendo, você fosse o intercessor da pessoa. Nós vamos celebrar a ceia. E no final dela, nós vamos cantar aqui. Eu queria que você, pelo menos por um tempo, você orasse pela pessoa que está ao seu lado. Você não conhece a história dela, ela não conhece a sua história.
Talvez ela precise tanto, talvez ela esteja passando por um momento tão difícil. Mas a sua oração vai dizer para ela, olha só, Deus veio para você, Deus veio para esse momento. Não existe nada que você tenha feito que te afasta do amor dele. Não existe nada. Ele te amou na sua pior versão. Ele te amou na sua pior versão. Então, quanto mais você reconhecer isso, dizendo, Senhor, toma minha vida, toma conta de mim, eu estou cansado de tomar decisões erradas, me ensina a ouvir a tua voz, o Senhor vai falar com você de uma forma diferente. Deus vai tomar as rédeas da sua vida. Algo novo vai ser construído a partir do senhorio de Jesus. Do senhorio de Jesus. Todos nós somos falhos, mas o dom de Deus é o dom da graça, o dom gratuito, que perdoa pecados e nos transforma em filhos de Deus. Então, quando você participar desse pão, lembre-se que a morte de Jesus lhe deu o direito de você ser filho de Deus. Foi a morte dele, não é o quanto se paga, não é o quanto se dá, não é o quanto você performa, mas foi justamente a morte de Jesus que te deu o direito de você ser filho, amado, reconciliado com Deus. Participemos todo em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos dá autoridade, irmão. Nos dá autoridade de você falar com Deus. Você não precisa de um sumo sacerdote. A minha oração não é melhor do que a sua. A minha oração não chega mais rápido no trono de Deus. Nós somos recebidos por Deus por causa do sangue de Jesus. Não existe maiores ou menores, melhores ou piores. Não existe mais ou menos. Todos nós somos filhos de Deus. O que nos dá mérito hoje para recebermos algo de Deus é o sangue de Jesus que foi derramado por você, por mim, que nos transformou como filhos, que nos reconciliou e nos colocou numa nova aliança. E nessa aliança, Deus é teu Pai, Ele cuida de você. Deus está convidando você a olhar para passarinhos e ver como Ele tem cuidado de cada um deles. Deus te convida hoje a você olhar para as flores do campo. Então para de ter controle sobre a sua própria vida. Para de andar ansioso e preocupado. Confia no seu Pai, aquele que não poupou o seu único filho por amor a você. Confia nessa aliança. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é especialista em transformar perseguição em bênção. Que coisas ruins venham nascer coisas boas. Se você hoje está no pior momento da sua vida, lembre-se, você está no melhor momento da sua vida, porque é justamente nesses momentos que Deus age, que Deus faz, que Deus age em nosso favor, mostrando o teu amor, a fidelidade, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então participe com essa consciência em nome de Jesus.